Olá, amigos! Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal da Imprensa o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Deputado, obrigado pela sua presença aqui na redação do Jornal da Imprensa. Satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez, gratificado aqui, orgulhoso de ver o trabalho de vocês cada vez mais se organizando, se projetando como uma grande referência na comunicação do nosso Estado. Deputado, hoje nós tivemos uma notícia agradável, a recuperação do ex-presidente Lula no tratamento contra o câncer. Como é que vocês viram isso, essa boa notícia? Nós estamos assim com uma grande corrente de orações por todo o país, o povo brasileiro engajado, solidário neste momento delicado que o nosso ex-presidente vive, mas com absoluta certeza que com sua força e com a solidariedade de todo o povo brasileiro, todo esse tratamento que está sendo feito será muito positivo e os resultados já começam a aparecer, isso para nós é motivo de muita alegria. E segundo os médicos, ele não precisará mais fazer a cirurgia, né? Isso é muito importante. Então, uma liderança significativa, como a liderança do presidente Lula, é uma liderança essencial para a consolidação da nossa democracia e a sua participação efetiva no processo político é de muita valia. Por isso, nós estamos muito felizes e queremos vê-lo já logo no dia a dia, no trabalho, nos desafios do nosso país. Deputado, nós estamos aí já no 12º mês do governo Dilma Rousseff. Qual a avaliação que o senhor faz, já que o senhor faz parte do partido da nossa presidenta? Uma avaliação muito positiva. Não tenho dúvida nenhuma que o governo da presidenta Dilma não apenas deu continuidade a um projeto de administração, um projeto vitorioso, exitoso, um projeto de sucesso, no primeiro momento coordenado pelo presidente Lula, em 2 mandatos, mas não apenas dá continuidade a isso, como avança em temas estratégicos. Eu não tenho receio nenhum em dizer aqui para você que em 511 anos de Brasil, o nosso país vive hoje o melhor momento da sua história. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da credibilidade internacional. O Brasil nunca foi tão respeitado no cenário internacional como está sendo respeitado hoje. Antigamente, o Brasil era visto como um país problema. Qualquer coisa que acontecesse no cenário internacional era motivo de preocupação aqui. Hoje não. Os Estados Unidos em crise, a Europa em crise e o Brasil é visto como solução para os problemas mundiais e até como referência de como enfrentar uma crise econômica. Então eu vejo que o governo da presidenta Dilma ele tem se colocado de maneira muito responsável e aqueles que talvez no início deste ano tivesse alguma dúvida sobre a capacidade da presidência, porque você sabe, muita gente fala assim, mas será que a nossa presidente vai dar conta quando tiver algum problema mais sério, como é que ela vai se comportar? E até essas turbulências que aconteceram neste ano de 2011, seja do ponto de vista econômico, quanto também na política, eu acho que foi até bom. Serviu para poder consolidar a postura e a liderança da nossa presidenta Dilma. Aqueles que tinham dúvida nesses acontecimentos, ela agiu com muita competência, com muita capacidade, com muita agilidade, com muita liderança, mostrando que tem capacidade para poder coordenar as ações do nosso país. Então eu chego no final deste ano muito gratificado e com o sentimento do dever cumprido. Inclusive a revista Forbes colocou a presidenta Dilma como a 22ª pessoa mais influente, mais importante do mundo. Eu te digo com toda tranquilidade que vai ser mais importante ainda. Ela só está começando. Os níveis de popularidade, de apoio que ela hoje recebe são significativos tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Hoje, eles são superiores ao que o Lula tinha no primeiro ano do seu governo. Então, a presidenta Dilma, hoje, ela tem uma posição política consolidada, tem absoluta certeza que nós vamos avançar mais ainda no nosso país. Deputado, problemas nos ministérios. No governo Dilma, nesses quase 12 meses aí, 11 meses e meio, ela teve vários problemas com ministros, né? Denúncias de corrupção, enfim. Como é que vocês veem isso? Partidos que fazem parte da base aliada causando, digamos assim, certo problema. Mas isso não atingiu a imagem da presidenta de uma certa forma? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, como eu disse a você, nessas turbulências que aconteceram no cenário político, eu acho que, de uma certa forma, foi até bom.
para consolidar a imagem de liderança da nossa presidenta. Porque, como eu disse, às vezes até um preconceito com a mulher também. Fala assim, mas a mulher, será que vai dar conta? Na hora que aparecer um problema, como é que ela vai se relacionar? E o que ela fez? Muita firmeza, liderança, competência, capacidade, tomou as atitudes quando devia tomar. E esse negócio de afastar ministro, sair ministro ou não sair ministro, mas já saiu tantos ministros, qual que é o problema? Se precisar sair mais, sai. O importante é que o país continue nesse rumo. Importante que ele está virtuoso, de vitória, de consolidação. Agora, o que acontece que nós estamos enfrentando, na realidade, nós estamos enfrentando, é uma luta política com a oposição. Em 2005, inclusive, o presidente Lula também teve problemas, né? Muito mais. Né? Os problemas do presidente Lula foram muito mais delicados, até porque naquele momento ele não tinha maioria na Câmara, não tinha maioria no Senado, então isso dificultava a sua ação. Agora, o que eu vejo é que a oposição hoje, ela está numa situação muito delicada. A oposição aí liderada pelo PSDB está sem rumo. Por quê? Porque eles governaram esse país por 8 anos. Deixaram o país quebrado, sem rumo, desacreditado, sem prestígio internacional, devendo para o FMI, devendo para todo mundo. Né? As rodovias acabadas, nada de investimento em ferrovia. Então, em todos os setores, educação sem nenhum investimento no ensino profissionalizante. Aí chega um governo, como o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, e avança em todas essas áreas, vai falar o quê? Então sobra a eles o quê? O denuncismo. Aí é uma denúncia aqui, uma denúncia ali, tentando colocar uma pedra no caminho, tentando colocar dificuldade. E o que o governo da presidenta Dilma tem feito? Aquilo que o governo do presidente Lula também fez. Pega as pedras e vai usando para fazer construções. Vamos construindo saídas para o nosso país. O Brasil vive um momento muito importante, mas tem muita coisa ainda para fazer. E é essa a nossa preocupação. Queremos fazer mais ainda para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Os problemas que ocorreram no DENIT, de denúncias, isso afetou, de certa forma, a continuidade da duplicação da BR-060? Como é que está o andamento da obra? Olha, não apenas a BR-060. O objetivo da oposição é dificultar, porque eles ficam apavorados. Tanta obra para cá, para lá, o mínimo que eles fazem, pelo menos a gente tem que atrasar um pouco essas obras, porque desse jeito, como é que a gente enfrenta esse governo? Mas de que certa forma eles atrapalham? Acaba atrapalhando um pouco, porque é isso que eu estou falando, a tentativa é de atrasar as coisas. E quando você tem que parar para responder, você acaba atrasando um pouco. Por exemplo, vou dizer para você, a grande maioria destes ministros ou diretores que foram afastados nos vários ministérios, eles vão provar com o tempo que não tinha nenhuma irregularidade. Não tinha nenhuma irregularidade. Agora, você pode perguntar, mas se não tinha irregularidade, por que afasta? Não é porque já está com problema? Não. É porque se o governo ficar com eles dentro do governo, respondendo ou tentando explicar e tentando se defender, o governo trava. Então, quando a presidenta vai e afasta, aí a pessoa vai lá fora responder e provar que está inocente, mas o governo continua. Então essa foi uma estratégia que a presidenta Dilma usou para o governo não parar, eu acho que foi bom. Agora, isso teve um ônus, que foi ter que afastar pessoas, talvez pessoas inocentes. Por exemplo, na questão do Ministério do Transporte, até agora não foi provado nada, não tem nenhuma irregularidade maior. Não afetou a construção da ferrovia Norte-Sul? No caso, você perguntou sobre a BR-060, nós fizemos agora uma vistoria, trouxemos o diretor nacional de infraestrutura do Ministério dos Transportes lá do DENIT, fizemos uma vistoria, nós tínhamos uma previsão de no primeiro ano dessa obra, da duplicação da BR-060, saindo de Goiânia e indo até Jataí, a nossa expectativa era em um ano liberarmos 60 a 70 quilômetros. Nós vamos em março liberar 108 quilômetros de rodovia já pronta de Goiânia até Jataí. Quando é que nós poderíamos imaginar uma obra desse vulto? E queremos terminar essa obra, 300 quilômetros de duplicação da BR-060 até o final do governo da presidenta Dilma. É uma obra fantástica, diria para você, a maior obra rodoviária hoje em curso no país. Então isso mostra que todas essas dificuldades que a oposição tentou colocar no caminho não surtiu efeito. As obras estão continuando, a Ferrovia Norte-Sul que você me pergunta. Nós queremos até o final do primeiro semestre de 2012 já entregar toda a Ferrovia Norte-Sul pronta no trecho saindo de Anápolis
atravessando todo o estado de Goiás, pelo norte, entrando no Tocantins, entrando no Maranhão, chegando no Porto de Itaqui. Queremos entregar tudo isso até o final do primeiro semestre. Uma obra fantástica também, a Ferrovia Norte-Sul, que vai mudar o modelo de desenvolvimento, o perfil de desenvolvimento do nosso estado e de toda a região. E nós já estamos partindo para a outra fase, que é a segunda etapa da Ferrovia Norte-Sul, saindo de Anápolis, mas aí atravessando o estado de Goiás pelo sul, entrando em São Paulo, saindo no litoral paulista. Então o governo federal não para. Nós nunca tivemos tantos investimentos do governo federal em todo o país, mas no que diz respeito a nós aqui em Goiás, nunca tivemos tantos investimentos do governo federal quanto no governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma, e é bom ressaltar, em todos os setores da administração. Podemos pegar a educação, saúde, assistência social, infraestrutura, qualquer um. Vamos comparar o que foi feito no nosso governo e o que foi feito no governo do PSDB. Infinitamente maior os investimentos. E o balanço geral em relação ao PAC? O PAC foi um grande instrumento e continua sendo o grande instrumento da consolidação desse projeto de investimento em todo o país. O Plano de Aceleração do Crescimento, ele foi um instrumento criado no governo do presidente Lula e agora sendo usado com toda a força também no governo da presidenta Dilma para garantir os recursos necessários e com uma metodologia intensa de trabalho, de acompanhamento, de cobrança, de fiscalização e de garantia de recursos. Então, tudo isso, o PAC, sem dúvida, é a linha de frente, eu diria que é o programa que puxa todos esses investimentos, principalmente nas áreas estruturantes, nas áreas de infraestrutura. Deputado, em um passado recente, quase houve um acordo entre a CELG e o governo federal, mas por causa de alguns problemas políticos, esse acordo não foi viabilizado. Mas recentemente nós tivemos aí uma nova proposta de acordo no qual já a Eletrobras ela assume praticamente o controle da Companhia Energética de Goiás em janeiro próximo. O senhor participou desse acordo? Como é que foi trabalhado isso? Tenho participado desse debate já há bastante tempo. Desde quando eu era deputado estadual, eu acompanho essa questão da CELG e com interesse muito grande, até porque a CELG é um patrimônio não do governo, é um patrimônio do estado de Goiás, do povo de Goiás. E nós temos responsabilidade de preservar esse patrimônio e de valorizá-lo. Infelizmente, temos acompanhado a CELG, que é uma empresa viável, uma empresa que trabalha com um produto que não tem competição, que é a energia elétrica, que não tem quem oferece esse produto, que vende à vista, ela chegou numa situação pré-falimentar. E por quê? Com toda certeza, pela irresponsabilidade dos governantes que fizeram da CELG um instrumento além daquilo que ela foi pensada e qual é o seu objetivo. Agora, nós temos a responsabilidade de salvar a CELG. E o governo federal tem todo o interesse e tem se dedicado e tem se colocado à disposição para contribuir no salvamento da empresa. E eu, como deputado federal, tenho tentado também intermediar, participar. Já no governo anterior, nós trabalhamos por mais de 2 anos, tentando viabilizar uma proposta para conseguir recursos para fortalecer a CELG. No final do ano passado, nós tínhamos já uma proposta concreta, infelizmente ela não foi colocada adiante porque o governador eleito, Marconi Perillo, tomou uma atitude que, no meu entendimento, naquela época foi impensada, e de vetar aquele acordo, aquele empréstimo, dizendo que aquele empréstimo feria os interesses do Estado, não era de interesse do Estado, e até ameaçando que, se nós levássemos adiante aquela proposta, o governo do Estado não honraria o compromisso. Evidentemente, diante disso... E isso preocupou, de uma certa forma, o governo federal? Não, inviabilizou, Inviabilizou o projeto. Se o governador eleito, o governo que vai tomar posse, diz que não aceita aquele acordo, acabou o acordo. E acabou mesmo. E naquele momento, o governador Marconi dizia que, e a sua equipe, dizia que não aceitava aquela proposta porque tinha proposta melhor. Falavam do banco suíço, falavam, enfim, plano A, plano B, plano C. E o que aconteceu? Nesse ano de 2011, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, e não teve plano A, plano B, plano C, e a situação ficou cada vez mais caótica. E o que foi preciso fazer?
voltar a estaca zero. Aí o governo do Estado, reconhecendo que os caminhos que ele tentou abrir não deu certo, voltou a estaca zero, que era o quê? Aquela proposta original que nós tínhamos em 2011, em 2010, viabilizado com o governo anterior. Só que naquela época, daquela outra proposta, salvo engano, o Estado do Goiás teria o controle total sobre... É verdade. Então, voltou-se a debater aquela proposta, mas agora numa situação desfavorável para o Estado. Por quê? Porque o cenário mundial hoje, internacional, é um cenário mais delicado, as condições do Estado são outras, então é uma outra negociação. E além de que o governo do Estado, nesta negociação da CELG, está buscando ainda um recurso extra para investimento em áreas afins da administração. Então, com isso, está avançando para uma negociação da Eletrobras, governo federal, através de empréstimo na Caixa Econômica Federal e, quem sabe, no BNDES, para poder fortalecer a CELG e, com isso, repassando o controle acionário da CELG para o governo federal. Eu sou daqueles que trabalhei no governo anterior e continuo defendendo que nós poderíamos fazer essa negociação sem transferir o controle acionário, nós poderíamos transferir a gestão, porque realmente isso o governo federal sempre exigiu. Na negociação passada, era o controle da gestão. Por quê? Não dá para colocar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de reais numa empresa e deixá-la ser gerenciada do jeito que era gerenciada antigamente para chegar no mesmo ponto pré-falimentar. Então, tem que ter um controle, gerência profissional, de mercado, né? Um quadro técnico competente para poder colocar a CELG no caminho certo e fazer com que ela resgate o seu papel político, econômico, social, estratégico que ela tem para Goiás e para toda a região. Dentro dessa nova proposta, já tem a indicação de algum nome que vai tomar conta da empresa? Não, não tem, até porque fala-se muito, mas ainda é um processo de negociação. Inclusive, essas bases do controle acionário, os valores, tudo isso ainda está pendente de finalização. Né? Tem ainda alguma aprovação a ser feita na Assembleia Legislativa, tem que ser encaminhado para Brasília e a tendência é que nós entremos ainda o ano de 2012 na definição desses encaminhamentos. Mas o fato é que no gerenciamento, na gestão, com toda certeza o governo federal aportando recursos para a CELG, ele vai exigir, e é justo, que haja uma gestão centralizada no governo federal, na Eletrobras, até para o bem da nossa companhia CELG. Deputado, eleições 2012. O PT vai encontrar alguma dificuldade ou está tranquilo aí com relação à busca da reeleição do prefeito Paulo Garcia? O PT vive um excelente momento, né? Eu não tenho dúvida também em dizer que nesses 32 anos do PT, o PT completa no dia 10 de fevereiro de 2012, 32 anos de vida. Nesses 32 anos de caminhada do PT, nós já vivemos de tudo um pouco. Momento de alegria, de tristeza, momento de vitória, mas também momento de derrota, momento de muita animação, alguns momentos de descrença. Mas nesses 32 anos, nós estamos vivendo o melhor momento do PT. O melhor momento do PT no Brasil, o melhor momento do PT em Goiás. Nós temos uma representação expressiva na Assembleia, na Câmara Federal e estamos governando Anápolis, Goiânia e ainda mais 12 cidades no interior. E eu diria para você também, o PT vive o seu melhor momento também em Goiânia. E olha que o PT já governou Goiânia em outras oportunidades. A aliança com o PMDB está firme e forte? Uma aliança firme, uma aliança consolidada, graças ao trabalho político, administrativo muito inteligente, responsável, competente do nosso prefeito Paulo Garcia. Tem tido uma ação importante do ponto de vista administrativo, mas tem tido a sabedoria, a tranquilidade, o equilíbrio para trabalhar politicamente, construir as alianças, não apenas com o PMDB. É porque a gente vê o apoio, a gente vê aí o ex-prefeito de Resende dando total, pleno apoio à candidatura, à reeleição do Paulo Garcia. Só que algumas alas do PMDB são contrárias a esse acordo. Mas esse é um detalhe, quer dizer, o PMDB é um partido importante, estratégico na nossa aliança nacional, na aliança no Estado e em Goiânia mais ainda. Então, o prefeito Paulo Garcia tem cuidado com muito carinho dessa relação com o PMDB. Mas acho que o prefeito Paulo Garcia, ele tem se destacado no diálogo e tem avançado, consolidado a sua administração e criado uma base de sustentação
fundamental para poder avançar no objetivo de ter continuidade desse processo, no diálogo com os outros partidos. Então, o PMDB é um fato, tem suas contradições internas? Tem, mas elas estão sendo superadas, estão sendo acomodados os interesses políticos, mas o prefeito Paulo Garcia tem avançado no diálogo com todos os partidos da base do governo federal. E esses partidos estão se consolidando, o PCdoB está no governo, o PDT está na administração, o PSB está na administração, o PR está na administração. Então, nós vamos buscando cada partido e o prefeito Paulo Garcia, repito, tem feito isso com muita tranquilidade, com muita inteligência. Por isso, eu vejo que nós temos todas as condições de podermos garantir a continuidade dessa administração, que tem sido uma administração de sucesso, vitoriosa, exitosa, com inúmeras ações em toda a cidade de Goiânia. Eu fico impressionado, tenho andado em Goiânia de canto a canto, acompanhado as inaugurações, os lançamentos. Goiânia tem obra em todas as regiões. Então, aqueles que pensavam e tinham dúvida, o prefeito Paulo Garcia, será que vai dar conta de continuar as ações do prefeito Iris Rezende? Não apenas continuou as ações, mas abriu outras ações, inúmeras as intervenções administrativas na cidade, em todas as regiões. Isso nos deixa, nós do Partido dos Trabalhadores, muito orgulhosos com essa administração petista. Deputado, toda eleição para governador passa por Anápolis, porque ali é uma cidade, um polo industrial, uma cidade consolidada economicamente falando, e nós teremos eleições municipais. Eleger o prefeito daquela cidade é importante para que um eventual candidato a governador obtenha sucesso no pleito seguinte. O seu irmão, que é o atual prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, ele é candidato à reeleição? É natural que seja. Ele não tem falado nisso, até porque, como prefeito Paulo Garcia, ele está focado na administração, mas eu vejo como natural, até porque se falar lá em Anápolis que não vai ser candidato à reeleição, o povo vai se revoltar, porque é uma administração de sucesso, uma administração vitoriosa. A Anápolis sofreu muito nos últimos anos, nas últimas administrações, e havia assim um descrédito muito grande com a administração, com a atividade política. E a chegada do prefeito Antônio Roberto Gomide à administração municipal de Anápolis deu um novo alento à cidade. Então, em 3 anos de administração, foi feito em Anápolis mais do que foi feito em 20 anos para trás. Então, é um momento de muita alegria, um momento de muito avanço, de consolidação política e administrativa na cidade. E nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos trabalhar com essa intenção, que é essa administração vitoriosa, que traz resultados importantes, que avançou a nossa cidade, que garantiu a Anápolis recuperar o tempo perdido e resgatar a sua importância política, econômica e social até no quadro nacional, que isso possa ter continuidade, e isso passa pela reeleição do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide. Para finalizar a nossa entrevista, qual o balanço que o senhor faz sobre as ações dos deputados federais na Câmara dos Deputados neste ano de 2011? Olha, eu vejo... Foi positivo? Muito positivo, né? Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito positivo e, do ponto de vista da Câmara Federal, a atuação foi muito proveitosa. O debate intenso nas várias áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, isso tem consolidado a atuação parlamentar. A bancada de Goiás, de maneira especial, já há alguns anos tem se destacado. E trabalhado unida, né? Tem se destacado no cenário nacional justamente pelo trabalho feito de maneira unificada, independente de partido político. Então, nós temos acertado uma maneira de agir que tem dado certo. Naquilo que é o interesse do Estado de Goiás, nós, independente de partido político, trabalhamos juntos. Então, um apoia o outro, no final, quem ganha é o Estado de Goiás, o Estado de Goiás ganhando, nós também, parlamentares, estamos ganhando e sendo contemplados. Não é por acaso que tantos investimentos têm vindo para o nosso Estado, graças ao trabalho, repito, unificado desta bancada, que tem demonstrado maturidade e também muita garra na hora de defender o nosso Estado. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui na redação do Jornal da Imprensa. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, parabenizá-los pelo excelente trabalho, pela consolidação como veículo de comunicação assim cada vez mais influente
na informação no nosso estado, aproveitando a oportunidade aqui para desejar que o 2012 chegue com muitas boas realizações para vocês, para todo o povo de Goiás e que nós possamos avançar cada vez mais no progresso do nosso estado. Lembrando a todos que essa entrevista você pode conferir também no site www.tvjornaldaimprensa.com.br e também na Rádio Jornal da Imprensa, www.radiojornaldaimprensa.com.br. Obrigado a todos e até a próxima.